Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, o tema da dica de hoje é o tempo de concentração. Essa é uma grandeza, pessoal, que dependendo do método que você utiliza, pode produzir resultados totalmente diferentes. Mas o que vem a ser o tempo de concentração e quais são os métodos mais utilizáveis? Bom, primeiro vamos entender o conceito. Se você digitar tempo de concentração no Google, essa aqui vai ser uma das primeiras imagens que você vai obter. E ela exemplifica bem o que eu estou querendo passar. Que é o seguinte, olha, nós temos aqui um curso principal, ok? Esse curso principal, ele tem diversas afluências. E essas diversas afluências, por sua vez, também podem ter aí outras afluências. Ou seja, se o nosso ponto de interesse é este ponto aqui embaixo, o exutório, a pergunta que vem é: qual que é o tempo que o cara que está mais longe leva para chegar até esse ponto de exutório? Talvez esse aqui seja o cara que esteja mais longe. Talvez seja esse aqui o cara que esteja mais longe. Talvez realmente esse aqui seja o cara que esteja mais longe, porém é um cara que está sobre uma superfície lisa. Por outro lado, talvez esse aqui seja o comprimento que vai produzir o maior tempo. Por quê? Porque pode ser que aqui seja uma superfície rugosa, que faça com que o escoamento seja lento aqui nessa região. Então, a ideia de que o tempo de concentração é o tempo que a região que está mais longe da bacia contribui para o exutório, é uma ideia que não às vezes corresponde à realidade, porque se caso a gente tenha uma bacia que não é homogênea, pode ser que aquele cara que está mais perto tenha um tempo de concentração maior do que aquele cara que está mais longe, pelo fato da superfície onde ele está. Então, em outras palavras, o tempo de concentração é o maior tempo que um ponto que está nessa bacia, uma gota que cai nesse ponto que está nessa bacia, leva para chegar no exutório. Então, diante desse cenário, das grandezas que estão envolvendo, a gente tem aí pelo menos aí umas 40 fórmulas para cálculo de tempo de concentração. E um artigo que você tem aqui, um artigo de domínio público, que eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo, ele fez um estudo comparativo aí dos tempos de concentração e definiu aí as formulações mais usuais que são usadas aí, nos projetos de engenharia. Então o que eu fiz? Eu dando uma lida nesse artigo aqui, eu cheguei nas conclusões dele e eu retirei aquelas que produziram a melhor eficiência. No final, aqui nas conclusões, ele conseguiu falar um pouco aqui da eficiência dos métodos, ou seja, o método de Kipling funciona melhor para bacias rurais, o método de Pickling funciona bem para bacias urbanas, enfim, nesse sentido, o que eu fiz? Eu fui e peguei essas fórmulas que tiveram o melhor desempenho e eu fiz um programinha aqui no Excel para calcular o tempo de concentração. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou agora abrir a planilha, né? E aqui, se você abrir a planilha, tem esse formulário aqui, eu vou dar um play nele e aqui está o nosso formuláriozinho do programinha de tempo de concentração. Primeira coisa que ele me pede é qual que é o comprimento do tal VEG. Então, se você tiver alguma dúvida, depois tem tudo aqui na legenda, tá? Eu vou aqui fazer um exemplinho. Supomos que a gente tem aqui um comprimento de tal VEG aí de 2,5 km e uma bacia com declividade média de 0,025. Supomos também que ela seja uma bacia com 3 km quadrados e que o curve number médio dessa bacia seja, por exemplo, 60. E se a gente imaginar um coeficiente de rugosidade de Manning para essa bacia, nós vamos estimar isso aqui em 0,030. Observe que conforme eu vou preenchendo aqui, automaticamente ele já vai preenchendo ali na planilha. E aí vamos imaginar que essa bacia aqui tenha 50% de taxa de impermeabilização. Vamos imaginar aqui uma EDF, um fatorzinho A da equação da EDF, ok? Um fator B da equação da EDF e um fator C. E vamos imaginar que nós também queremos avaliar isso para uma chuva de tempo de retorno de 10 anos. E aí você pode se perguntar, né? Quantos parâmetros, né? Realmente, quantos parâmetros? Mas, basicamente, com todos esses parâmetros, você consegue fazer o cálculo do tempo de concentração por várias e várias formas. Então, a partir disso, eu vou clicar aqui em calcular e ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar o seguinte:
um gráfico onde eu tenho aqui a variação do tempo de concentração pelos métodos que tiveram a melhor eficiência. E aí você observa já uma discrepância muito grande. Por quê? Porque existem métodos que foram feitos aí para bacias rurais e outros para bacias urbanas. Porém, a grande maioria dos métodos foram feitos para bacias rurais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos falando de bacias urbanas, porque quando a gente fala de bacias urbanas, é bom analisar com mais critério, pois geralmente os tempos de concentração de bacias urbanas são muito menores que o de bacias rurais. Você pode ver isso aqui por esse gráfico. Na maior parte do tempo, o caso de bacias urbanas, que são esses cinzinhos aqui, são inferiores ao caso de bacias rurais. E olha só que interessante, né? O Cover-Sprague deu igual ao Kirpich. Na verdade, esses dois aqui possuem a mesma formulação, que por sua vez deu igual ao Pico. Então, vamos imaginar aí que o tempo de concentração, caso a bacia seja rural, olha, ele vai estar aí entre 30 e 40, pensando aí numa média, tá certo? Então, por outro lado, se fosse, por exemplo, uma bacia urbana, talvez estaria aí perto aí de 18, 20 minutos. Claro, isso aqui, pessoal, não é para você usar direto no projeto. Na verdade, essas fórmulas, pessoal, elas têm uma faixa de aplicação. E essa faixa de aplicação eu deixo aqui explicado nessas informações. Meu objetivo com esse programinha é justamente fazer uma análise rápida aqui por várias fórmulas e aí ter uma noção, ter uma sensibilidade do tempo de concentração. Então, clicando aqui em gerar relatório, o que eu vou obter? Eu vou obter aí esse gráfico, primeiramente, em PDF. E aí, com isso aqui em PDF, você pode importar aí depois para PNG ou sei lá o que e referenciar aí no seu trabalho, sem problema nenhum. E se eu clicar em gerar relatório mais uma vez, ele fala que tem arquivo aberto com o mesmo nome, né? Vou fazer o seguinte, fechei aqui, né? E vou clicar em gerar relatório de novo. E a hora que eu clico em gerar relatório de novo, ele vai realmente agora trazer a memória de cálculo, e aí aqui você pode fazer todos os cálculos de novo, né, e ver os valores que estão dando, inclusive aqui, ó, por exemplo, onda cinemática, né, um problema iterativo, então nós temos que fazer aí alguns passos. Aqui está toda a memória de cálculo, simples e tranquilo. Então, pessoal, essa planilha aqui vai estar disponível para todos que me enviarem e-mail, tá? O meu e-mail está aqui na descrição. Eu acho que é uma ferramenta interessante aí para a gente ter guardado para uma primeira análise aí da nossa bacia hidrográfica, porque uma das variáveis mais importantes realmente é o tempo de concentração e principalmente se você está utilizando o método racional, porque no método racional a gente usa o tempo de duração da chuva geralmente igual ao tempo de concentração, portanto é uma grandeza muito importante e errar aqui, pessoal, pode ser causar uma enchente, pode ser causar uma inundação. Beleza, pessoal? Então, manda e-mail lá e vamos disponibilizar essa planilha para vocês. Um abraço, até a próxima!